Empresário, empreendedor, tudo bem com você? A minha frase é a seguinte: independente de ser uma empresa grande ou pequena, ela precisa ter lucro, tá certo? Então esse é o meu lema, esse é o que eu venho entregar aqui para você. São ferramentas que tornem isso possível na prática, assim, na mão na massa, tá certo? E falando de lucro aqui com vocês, esses dias eu estava implantando a metodologia Alfre em um cliente e eu apresentei para ele uma ferramenta que eu chamo de o mapa dos indicadores de performance. Ele é um mapa que ele contém assim aproximadamente 120 indicadores, tá? Por isso eu vou postar aqui para vocês darem uma olhada nele. Sabe o cockpit de um Airbus, de um avião, aqueles botões todos que ficam no painel com diversas informações? São reloginhos para todo lado para monitorar. Então, só que nesse caso, eu estou falando aqui de algo virtual muitas vezes para o empresário, tá certo? Porque o gestor, ele não tem um cockpit desses. Então, eu criei esse cockpit virtual para que você, né, como empresário, você possa monitorar as condições de voo. Vamos falar, né, fazendo uma comparação aí com a sua empresa. Tá certo que eu estou falando no sentido figurado aqui, mas é bem isso. Então, eu precisei criar essa ferramenta para que a gente pudesse tirar as dificuldades que a gente tem quando chega para trabalhar com os empresários do varejo, né? E fazer com que a gente seja entendido nas informações que muitas vezes a gente precisa para analisar a empresa. E a primeira delas é apresentar assim, de maneira bem objetiva quais os principais indicadores a serem monitorados. E é saber se o empresário já tem esses indicadores. E, claro que infelizmente, tá, assim, muitas vezes, na maioria das vezes, não tem esses indicadores. O empresário não tem esses indicadores que a gente precisa. Então, o que nós precisamos é conseguir eles. E durante o trabalho de implementação de uma consultoria, principalmente com a metodologia Alfre, esses indicadores precisam ser encontrados e alimentados. Tá? Tem um ponto mais importante ainda que eu vou colocar aqui para vocês, que vai ao encontro de você dar o start para a gestão do lucro, para que você consiga encontrar aquele caminho que foi planejado. Tá? Porque tudo na empresa vive em função disso. Tá? Você vai trabalhar para isso, para que a sua empresa tenha lucro e prospere. Então, realmente, o que faz isso acontecer são os métodos e os processos, vamos assim chamar, tá? Sendo executados, é lógico, de forma correta, e o mais importante ainda é que se torne hábito na empresa. Tá? Esse é o principal desafio. Então, o mapa dos indicadores aqui que eu estou falando, de performance, faz tudo isso acontecer. Lógico que eu não vou falar aqui dos 120 que eu citei aqui no começo que eu estava falando, tá bom? Vou dar um exemplo assim de um ou dois indicadores e eu vou mostrar como que ele doutrina o empresário na busca dos resultados. Tá? Vamos dar um exemplo aqui do estoque, né, do indicador de estoque. Eu sei que a grande maioria dos pequenos varejistas, principalmente, eles acham que eles não precisam controlar o estoque. Talvez até assim não seja só esse motivo, o não achar que precisa. Nós temos os casos assim, em que não se tem a cultura sobre esse tipo de controle. Tá? Há também aqueles casos onde eles não conseguem ter o controle por falhas no processo. Aí já é um outro problema também que tem e que envolve o controle de estoque, tá certo? O que acontece com isso é que muitos empresários, eles operam no escuro, no olhômetro, no achômetro e por aí vai, tá? Mas vamos se ater aqui aos indicadores e eu vou mostrar aqui uma parte dessa planilha, que vai ter um print aí para vocês verem e entenderem o que é esse mapa do que eu estou falando e o que a gente está focando aqui do estoque.
Nós poderíamos pegar várias informações, como exemplo do estoque, mas vamos pegar aqui um exemplo só do saldo em estoque dos 10 produtos mais vendidos. Só que aí a gente vai ter lá uma empresa com muitos produtos, 1000 produtos, fica inviável analisar esses indicadores. Então o mapa ele só trabalha assim, ó, qual que é o seu valor em estoque no primeiro dia do mês e qual é o seu valor em estoque no último dia do mês. Se você alimentar esses dois indicadores no mapa, eu vou ter a certeza, né, e você também, empresário, vai ter a certeza de que o seu estoque está funcionando, tá? Que ele está sendo controlado. Então a minha intenção aqui é mostrar para você que esse cockpit do empresário, se ele estiver funcionando, com certeza você vai estar tendo resultado, tá? Por quê? Os indicadores sendo informados é porque as coisas estão fluindo. Ou melhor, a sua empresa vai estar tendo resultado. E se não estiver tendo resultado, nós vamos saber também por que está tendo problema. Também ali pelos indicadores a gente sabe que vai estar tendo problema e o porquê. Então eu volto a insistir aqui nessa analogia que eu estou falando, que eu estou fazendo aqui com o cockpit de um avião. É uma comparação, mas que muitas vezes ela torna clara para a gente. E um avião, antes da decolagem, durante o plano de voo, né, e na aterrissagem, todos os indicadores, o piloto ele vai checando a todo tempo. Eles são utilizados, ele não usa ou esse ou aquele, ele usa todos. E você não vai ver um piloto levantar as escuras, sem checar lá os itens do painel, sem acompanhar cada possível alteração lá que possa ter, algum alerta que possa aparecer, tá certo? Então, o que esses indicadores fazem, eles monitoram o tempo todo o curso da sua empresa. E eu chamo aqui até que é o GPS, que faz a sua empresa prosperar, tá certo? E eu volto a reforçar aqui ainda mais para você alguns outros exemplos, né? O quanto importante é para o empresário ele saber sobre as condições reais da sua empresa, o que pode fazer, o que não pode, as decisões que ele pode tomar, sempre baseado nesses indicadores, tá? Um outro exemplo que eu dou aqui muitas vezes você nunca vê um médico ele prescrever assim algum medicamento sem antes ele ter o resultado dos exames do paciente, tá? E o que tem ali naqueles exames do paciente? São indicadores, tá certo? Que vai orientar o médico sobre qual medicamento ele vai aplicar. E em qual dosagem também ele vai exatamente aplicar aquilo lá, ou vai prescrever para o paciente. É um exemplo bem prático isso, para a gente entender um pouquinho mais da importância dos indicadores na empresa. Um outro exemplo, assim, simples até, mas eu ia falar aqui de um Fusca, né? Quando você leva um Fusca em um mecânico, eu estou exagerando aqui porque dificilmente vai acontecer com um Fusca, mas se a gente tiver esses carros mais modernos, você leva ele no mecânico, o mecânico não fica lá ouvindo o barulho do carro para identificar se está com problema no motor. Ele pluga um computador de bordo, ligado no chip do veículo, e todos os indicadores vão mostrar para ele aonde está o problema, que tipo de problema, tá certo? Então, eu fico convencido de que o empresário de sucesso, ele precisa se familiarizar com esses indicadores. Eu já citei aqui 3, né? Mas eu vou desafiar você aqui, quanto empresário, a diagnosticar mais 3 indicadores de performance na sua empresa. Coisa simples, tá? Alguma coisa simples nesse momento. Por exemplo, pegar lá do seu financeiro, lá, de bate-pronto agora. Qual o seu saldo de contas a pagar? Até o último dia desse mês, por exemplo. E o seu saldo de contas a receber até o último dia desse mês. Mas assim, através de indicadores, tá certo? Não é no achômetro, não. Mais um, quer ver? E um que está assim em voga, que hoje se fala muito que você precisa estar fazendo, vamos falar sobre marketing,
sobre campanhas que você deve estar realizando nas mídias digitais, no Facebook, no Instagram. Vou pegar assim nos últimos 15 dias, tá? Nesse caso eu estou falando de postagens que você deve estar fazendo, estar realizando, tá? Porque uma coisa é certa, é mais uma das funções atribuídas ao empresário hoje, né? Ele tem que fazer a sua empresa dar lucro. Então, para isso é imprescindível que você venha fazer essas postagens. Então, é isso que eu sugiro para você. Você está preparado para esse desafio? Né? Só para a gente concluir, com certeza você já assistiu filmes, novelas, são dos empresários, né? Os diretores das empresas que estão atuando, eles vão para as reuniões cheios de relatórios, onde tem os resultados da empresa ali naqueles relatórios para serem analisados e discutidos. Agora eu pergunto para você, onde você se apoia para tomar as decisões da sua empresa? Como esse exemplo que eu estou dando aqui, tá? Desses empresários que estão atuando, mas você vê que ali eles usam relatórios para decisão, ok? Então pense nisso e trabalhe seus indicadores.